Era uma noite comum quando decidi explorar a velha casa abandonada no final da rua. A lenda dizia que, há anos, uma família havia desaparecido misteriosamente ali. A curiosidade sempre foi minha fraqueza, e a escuridão da casa parecia me chamar. Quando entrei, o ar estava pesado, e um frio percorreu minha espinha. As paredes estavam cobertas de mofo e os móveis, cobertos de poeira, pareciam sussurrar segredos obscuros. A luz da minha lanterna tremulava, projetando sombras que dançavam ao meu redor. Cada passo que eu dava ecoava como um aviso. Explorando os cômodos, encontrei um diário em uma mesa quebrada. As páginas estavam amareladas, e as palavras, escritas em uma caligrafia apressada, falavam de um mal que habitava a casa. A última entrada era especialmente perturbadora: ele vem por nós. Não podemos escapar. Um arrepio percorreu meu corpo, mas a curiosidade me impediu de parar. De repente, ouvi um rangido. Meu coração disparou. Olhei para a escada, onde uma sombra parecia se mover. A sensação de ser observado me envolveu, como se algo estivesse me seguindo. Tentei ignorar, mas a tensão aumentava. A cada passo, a casa parecia respirar, e o silêncio se tornava opressivo. Segui para o andar de cima, onde os quartos eram ainda mais sombrios. Em um deles, encontrei uma boneca, com um olhar vazio e um sorriso perturbador. Quando a peguei, uma onda de frio me envolveu. A boneca parecia vibrar em minhas mãos, como se estivesse viva. Um riso distante ecoou e, por um momento, pensei que estava ficando louco. Decidi que era hora de ir embora. Mas, ao descer as escadas, percebi que a porta estava trancada. A sensação de pânico tomou conta de mim. Eu não estava sozinho. Olhei para trás e vi uma figura sombria, seus olhos brilhando como brasas. O que era aquilo? Um grito ficou preso na minha garganta enquanto a figura se aproximava lentamente, seus sussurros se transformando em um coro de vozes distorcidas. Consegui finalmente abrir a porta e correr para a rua. Olhando para trás, vi a casa, agora parecendo mais ameaçadora do que nunca. Nunca mais voltei. Mas, a cada noite, sinto que a boneca me observa de algum lugar, esperando o momento certo para me chamar de volta. Tudo começou há alguns anos atrás, quando eu me mudei sozinho para uma pequena casa no interior. Sempre gostei de morar em lugares tranquilos e afastados da agitação da cidade, então achei que aquela serena propriedade rural seria o lar perfeito para mim. Nos primeiros dias tudo parecia ótimo. A casa era aconchegante e a paz do campo era exatamente o que eu precisava. Porém, com o passar do tempo, comecei a notar algumas coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Alguns objetos pareciam se mover sozinhos, ruídos estranhos ecoavam pelos corredores à noite. Ocasionalmente, eu sentia a impressão de ser observado, mesmo estando sozinho. Inicialmente, tentei ignorar esses fenômenos, convencendo a mim mesmo de que era apenas minha imaginação. Mas à medida que os dias se passavam, eles se tornavam cada vez mais frequentes e perturbadores. Uma noite, acordei subitamente no meio da madrugada com a sensação de que algo não estava certo. Olhei ao meu redor, mas tudo parecia normal. Até que notei uma sombra estranha se movendo no canto do quarto. Meu coração disparou quando percebi que aquela sombra parecia ter uma forma humanoide, mas com movimentos inquietantes e desconexos. Tentei acender a luz, mas estranhamente a lâmpada não funcionava. Então, aquela figura sombria começou a se aproximar de mim, lentamente, com movimentos que pareciam ensaiar uma dança macabra. Apavorado, tentei fugir, mas minhas pernas pareciam congeladas, impedindo qualquer movimento. À medida que a sombra se aproximava, pude distinguir alguns detalhes horripilantes. Sua forma parecia inumana, com membros retorcidos e longos dedos afiados. E seu rosto? Deus, seu rosto era algo que jamais esquecerei. Olhos opacos e sem vida, uma boca torcida em um sorriso medonho, revelando dentes afiados como presas. Quando a criatura finalmente chegou perto o suficiente, pude sentir seu hálito gélido em meu rosto. Naquele momento, tive a certeza de que não tinha como escapar. Então, fechei os olhos, esperando o pior.
Mas o ataque nunca veio. Após alguns instantes de completo terror, abri os olhos lentamente, e a figura sombria havia desaparecido. Trêmulo, acendi a luz e comecei a inspecionar o quarto, tentando encontrar qualquer vestígio daquela criatura. Mas não havia nada. Naquela noite, não consegui pregar os olhos. Fiquei acordado até o amanhecer, aterrorizado com a possibilidade de aquela coisa voltar a aparecer. E desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Semanas se passaram e os eventos estranhos continuavam a ocorrer. Luzes se apagavam sozinhas, objetos se moviam, e eu constantemente sentia aquela sensação de ser observado. Mesmo durante o dia, a casa parecia ficar cada vez mais sombria e opressiva. Certa vez, ao entrar na cozinha, encontrei uma enorme poça de sangue no chão. Horrorizado, corri para limpar, mas quando voltei com um balde e um esfregão, a poça havia desaparecido. Isso me deixou ainda mais abalado e confuso. Eventualmente, cheguei à conclusão de que alguma força maligna havia se apossado daquela propriedade. Uma entidade sombria e demoníaca que parecia estar lentamente me enlouquecendo. Eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível, mas algo me prendia àquele lugar. Até que uma noite, quando eu me preparava para dormir, ouvi um barulho abafado vindo do sótão. Meu coração acelerou, mas reunindo toda a minha coragem, decidi investigar. Ao subir as escadas, senti um frio imenso que parecia sugar toda a minha energia. E então, no alto do sótão, a figura sombria surgiu novamente, me encarando com aqueles olhos mortos. Dessa vez, não consegui conter o grito de terror que escapou de meus lábios. A criatura avançou em minha direção, com seus dedos afiados estendidos, prontos para me rasgar. Eu corri desesperadamente, fugindo daquele pesadelo vivo, até finalmente chegar à porta da frente. Sem olhar para trás, disparei em direção à estrada, com a sensação de que algo me perseguia. Só parei quando cheguei à cidade mais próxima, onde finalmente me senti seguro. Desde então, nunca mais retornei àquela casa. E carrego comigo a lembrança aterradora daquela criatura sombria, que parece ter se gravado em minha alma para sempre. Estava em um dos meus habituais fins de semana em casa da minha avó, em um pequeno vilarejo no interior do país. Ela adorava essas reuniões familiares, onde podíamos nos reunir em torno da mesa e compartilhar nossas histórias. Uma noite, após a ceia, ela começou a contar uma história que havia ouvido de sua avó, sobre uma terrível maldição que atormentava aquela região há séculos. Dizia-se que, há muito tempo, um feiticeiro cruel e vingativo havia amaldiçoado a terra e todos os seus habitantes, para se vingar de um vilarejo que o havia expulso. A maldição dizia que, a cada geração, uma alma seria arrancada da vida prematuramente, como um sacrifício necessário para satisfazer a sede de vingança do feiticeiro. E o pior de tudo era que a vítima nunca seria escolhida ao acaso, teria que ser alguém que tivesse nascido naquela terra maldita. Minha avó disse que, por séculos, essa maldição tinha se repetido, levando inúmeras vidas inocentes. E que, na atual geração, havia sido a vez de sua própria irmã ser a vítima, morrendo de forma trágica e inesperada aos 33 anos. Eu estava cada vez mais assustado à medida que a história avançava, e quando minha avó terminou de contar, percebi que todos os outros também estavam pálidos e em silêncio. Foi nesse momento que sentimos um ruído estranho vindo do porão, como se algo estivesse se arrastando lá embaixo. Todos nós ficamos petrificados, com medo de descer e enfrentar o que estivesse lá. Mas, ao mesmo tempo, sentíamos que era nossa responsabilidade desvendar o mistério e acabar com a maldição de uma vez por todas. Então, equipados com lanternas e muita coragem, descemos as escadas do porão e começamos a explorar os seus reconditos. E foi lá que encontramos algo que nunca iremos esquecer, uma criatura horrenda, metade homem e metade besta, com olhos vermelhos e dentes afiados como facas. Era o feiticeiro que, após séculos, havia retornado para reclamar sua vítima. Mas, nessa noite, algo aconteceu de diferente. Nós estávamos lá, dispostos a enfrentá-lo e acabar com sua maldição de uma vez por todas. Foi uma batalha longa e difícil, mas, graças à nossa coragem e determinação, conseguimos derrotar o feiticeiro e acabar com sua maldição.
Desde então, a paz e a tranquilidade retornaram à nossa região, e ninguém mais teve que sofrer com as consequências da maldição do feiticeiro. Mas, às vezes, ainda sentimos um ruído estranho vindo do porão, como se algo estivesse se arrastando lá embaixo. E é nesse momento que nos lembramos da nossa luta contra o feiticeiro e agradecemos por ter conseguido acabar com sua maldição para sempre. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava em coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Era uma sexta-feira 13, e, por coincidência ou destino, eu estava voltando para casa mais tarde do que o habitual. Era uma pequena cidade do interior, e as ruas desertas tornavam o ambiente ainda mais assustador. Quando passei pela praça principal, notei uma figura solitária parada perto da fonte. Era um homem alto, usando um casaco escuro e um chapéu que escondia seu rosto. Algo sobre ele me deixou inquieto, mas continuei andando. À medida que eu me afastava, ouvi passos atrás de mim. Me virei rapidamente, mas a praça estava vazia. A sensação de estar sendo observado me acompanhou até eu chegar em casa. Naquela noite, não consegui dormir. O silêncio era cortante, e a escuridão parecia mais densa do que o normal. Foi então que ouvi um sussurro vindo da sala de estar. Levantei-me, com o coração acelerado, e caminhei devagar até lá. Para minha surpresa, a porta estava entreaberta, e uma luz fraca iluminava o cômodo. A figura do homem que vi na praça estava ali, parado no meio da sala, com um sorriso sinistro no rosto. Eu queria gritar, mas não consegui. Ele começou a falar, sua voz era baixa e sibilante. Ele contava histórias de pessoas que ele havia visitado antes de mim, cada uma terminando de maneira trágica. Com cada palavra que ele dizia, eu sentia um frio na espinha, como se a própria maldade estivesse presente na sala. Quando ele terminou, ele se virou para sair. Antes de desaparecer na escuridão, ele disse: "Você é o próximo." As luzes piscavam e, num piscar de olhos, ele se foi. Eu fiquei ali, parado, sem acreditar no que havia acabado de acontecer. Desde aquela noite, não consegui encontrar paz. Sinto sua presença, mesmo quando estou cercado por pessoas. A cada sexta-feira 13, tenho pesadelos com aquele homem e suas histórias de terror. E, agora, ao contar isso para você, sinto como se ele estivesse mais perto do que nunca. Por favor, se puder, inscreva-se no canal e compartilhe essa história. Talvez, apenas talvez, isso ajude a afastar essa presença maligna que me atormenta. Obrigado por assistir e até a próxima, se eu ainda estiver aqui para contar.